Boa noite, queridas chamas gêmeas. Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos, bem-vindas ao 16º dia da nossa incrível jornada, 18ª jornada de alinhamento espiritual e energético. Estamos nesses dias sendo testados, algo quase que corriqueiro nesta jornada, onde a gente, todas as vezes que estamos prestes a saltar de um nível para o outro, passamos por alguns testes. Você já observou ou já parou para pensar quantas camadas que precisam ser dissolvidas para que você dê um salto de consciência? Nós estamos entrando numa quarta fase, ou seja, é um quarto salto de consciência. A gente vem passando por várias e várias etapas, e a cada etapa a gente vai soltando uma camada dessa que ainda, por algum motivo, nos prende aos antigos pensamentos, sentimentos, emoções que vão nos prender. Nos últimos dias, vocês devem ter observado uma sensação de presença mais profunda, ou de apego, ou de saudade, ou de tristeza, alguma coisa que te deixou um pouco desalinhado dentro do seu pensamento, ou algum sonho que você tenha tido, ou uma vontade de gritar, ou de falar, ou de desabafar, ou de dizer que tudo que está dentro de você e parece que não tem eco, parece que o negócio fica ali revolvendo, aí você naturalmente corre para tentar entender isso, ou algumas sonham e mandam uma mensagem para o seu complemento divino, que na maioria das vezes está com o arquétipo do eremita em ação. Aí você ou se frustra, ou se frustra. Quem está vestindo o arquétipo do eremita não está querendo ser importunado no seu silêncio, e talvez interromper o silêncio do eremita cause algum desajuste. Ou para aquelas que não fazem isso na matéria, né, não manifestam isso, energeticamente fazem isso. E se você não fez, ótimo. Talvez você esteja num outro momento nesta jornada. E está tudo bem. Cada jornada aqui tem uma configuração, uma manifestação, mas o Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vida e forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação, para quebrar cadeias, para consolar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor. As chamas gêmeas, elas recebem um imenso desafio de fazer o processo de purificação do amor. O amor que conceitualmente foi
totalmente desalinhado da sua estrutura natural, que é desapegado, que é puro, e purificar uma visão do amor que ainda foi totalmente corrompido pelos apegos da matéria, é uma missão muito desafiadora e que nos testa no último nível da nossa resistência. Ser testado nesses níveis o tempo inteiro e ser desafiado a não vou dizer desistir, porque, como todos sabem, a gente não possui esse dito livre-arbítrio, que também é uma energia da dualidade, é um conceito dual, esse chamado livre-arbítrio. Ele ainda é um conceito da inconsciência, ele ainda traz fragmentos de um comportamento egóico e que ainda acredita que detém o controle sobre o que o divino traçou. As chamas gêmeas se conhecem para purificar o amor. E assim que elas se encontram, elas olham nos olhos uma da outra e enxergam esse amor no seu estado mais puro. Assim que um se olha, você vê a essência purificada do seu homólogo e ele vê em você a essência purificada do amor. Só que aí um desperta e se liga e o outro desligado. A parte que se liga começa a fazer todo esse processo, todo esse processo, todo esse processo. E eu quero hoje falar para aquelas chamas gêmeas que já estão há algum tempo nessa jornada. A gente lê os comentários lá no YouTube, fica vendo alguns relatos de algumas chaminhas que não estão nas nossas jornadas, mas que atravessam o cansaço físico, emocional e espiritual de chegar nesse determinado ponto onde parece que todo o seu esforço foi em vão, onde parece que você andou e fez tantos movimentos, e neste momento parece que você precisa de um consolo, porque você está exaurida, você está cansada, você está sendo desafiada. E eu quero dizer para você que a métrica desta dinâmica, ela não tem esta matemática que a gente pensa. Porque quanto mais a parte ligada faz os processos de cura, mais distante energeticamente ela vai se tornando do seu homólogo que ainda não despertou. Quanto mais ela faz, quanto maior o seu movimento, maior a distância energética vai se tornando. Eu estou te trazendo esse entendimento para que você não se frustre, para que você saia desse lugar de frustração e dessa espera de que magicamente, na medida que você se santifica e se purifica, você vai vivenciar dentro da sua visão e no tempo ainda do seu ego de controle aquilo que você acredita que é o despertar do outro. E eu quero te dizer que quanto maior a sua purificação, maior você vai tornar esse espaço de distância entre vocês. Você pode chegar nesse momento onde você já caminhou e você pode até se sentir numa reta de chegada. E nós, de fato, estamos numa reta de chegada num ponto crucial
do despertar do divino feminino, porque, ao contrário do que a gente pensa, nós não estamos despertas, nós estamos num processo de despertar. E a cada avanço que nós vamos dando neste processo, camadas, camadas, camadas de ego e de apegos vão se dissolvendo da nossa energia. E nesta reta que nós estamos agora, com tudo absolutamente alinhado, orquestrado por forças superiores que conduzem os nossos caminhos, e principalmente para aquelas que têm o privilégio de participar dessas jornadas, que, como a gente sempre fala, não são conduzidas por nós. Quem está mais próximo sabe disso. São conduzidas por forças espirituais, por um exército da luz que arquitetou todo esse processo. E nós estamos prestes a começar, daqui a pouco, a jornada que vai finalizar este ano de 2024, no caminho etérico de Santiago. E sim, aprouve ao Espírito que nós estivéssemos no dia 27 de dezembro, na Espanha, em Santiago de Compostela, finalizando um ciclo muito grande neste ano. E quanto mais a gente caminha, maior a distância e a tensão vai se tornando. E quanto maior a distância acontece dentro do paradigma tridimensional, mais próxima você vai ficando do espírito que te trouxe até aqui. Mais perto você vai ficando do espírito. Você não deveria se render em nenhum momento aos sentimentos negativos que são o tempo inteiro apresentados para que a gente se renda a eles. Porque nós estamos aqui encarnados para purificarmos o amor, para fazermos um processo profundo de purificação de um amor que foi corrompido. E assim, nós estamos falando do amor romântico, do amor que une duas pessoas, do amor que traz a fusão, que cria todas as coisas. Nós estamos falando do quanto este amor foi corrompido nesta dimensão, do quanto este amor se tornou distante, do quanto as bases do amor e dos relacionamentos ainda são trocas e apegos, e muitas vezes as pessoas se relacionam e se distanciam muito e muito do espírito. Porque em muitas situações, esses apegos e essas trocas vão tornando tudo mais pesado. A missão das chamas gêmeas de purificar o amor, de trazer o ancoramento do código 933, o código da purificação, código canalizado em dezembro do ano passado, os 33 códigos crísticos da Ascensão, cujo código 933 é um deles. E todas as vezes que você se rende a este apego e a esta dor, e a essa distância e a essa resistência, você está resistindo à pureza do amor. É natural esses altos e baixos, porque é uma dinâmica muito intrincada. Assim que o feminino vai se purificando, o masculino, que inicialmente está ainda nas máscaras e nos arquétipos vividos no início da jornada,
assim que o feminino começa todo esse processo de despertar e de evolução espiritual e de autoconhecimento, essas máscaras, elas vão sendo quebradas. E encarar a si mesmo é um processo muito difícil. E não pense que o seu masculino, ele rejeita você. Não é a você. É a mudança. É ao despertar. É a expansão da consciência. Esse é um processo muito doloroso, muito difícil e que exige muito do masculino. O que você pode fazer é purificar cada vez mais o seu amor. É permitir que a luz continue purificando. E quanto mais você se rende, menos cansativa vai se tornando essa jornada. Todas as vezes que você for desafiada com esse cansaço, com essa saudade, com essa dor que você ainda alinha a ele, eu vou dizer para você alguns passos que você pode dar neste processo. Primeira coisa, não rejeite as suas emoções. Converse com elas. Porque nessa etapa, muitas vezes a própria espiritualidade, ela abre o campo do feminino para que ela auxilie o seu homólogo. Entenda bem, você está caminhando tranquila, fazendo o seu processo, entendendo sobre o desapego, entendendo sobre todos os paradigmas que devem decair, todos os dogmas que você deve deixando para trás, senão você não anda, você vai ficar parada. É isso que a gente tenta explicar, e muitas pessoas não entendem o que a gente está dizendo, e leva para o outro lado, como se a gente estivesse falando ou mal de religião, não é nada disso. A gente está falando de chamas gêmeas e de uma missão muito específica, que é de romper com a dualidade e de emanar o espírito que você trouxe desde o momento em que vocês dois foram gerados. Esta alma expandida é que manifesta a união. E se você ficar dentro dos paradigmas da dualidade, sejam eles quais forem, você vai ficar parada no seu processo, sempre buscando fora algo para trazer para você alguma resposta. Está em você. E nessa caminhada, você vai indo bem até que é preciso equalizar as frequências para que o lado de lá também caminhe. E a parte ligada, muitas vezes a própria espiritualidade, faz essa abertura de campo para que você auxilie. Lembre-se, a jornada é a dois. Você não anda sozinha um minuto. O tempo inteiro que você está se curando, vocês estão se curando. Mesmo que você não veja nada, que você seja desafiada no último nível do desafio e do teste. Em todo o tempo, vocês estão andando juntos. E alguns desafios, principalmente as questões kármicas, que pesam muito quando o masculino está tentando andar para finalmente fazer o ponto de virada, que é quando acontece esse despertar e que ele faz o caminho de volta para a fonte, de volta para casa. Esta virada, que é esse momento que alguns estão passando agora, ele é muito desafiador. E em alguns momentos desta jornada,
o campo do feminino é aberto para que ela ajude a transmutar este processo. Isso acontece em diversos momentos durante esse percurso. Quando o feminino descobre a luz, ancora a luz, fica emitindo essas frequências para que ele bravamente vença a si mesmo e a tudo que ele veio vencer aqui. Quanto mais você purifica o seu amor, é desafiante, muito, porque você fica misturada com os conceitos da dualidade, com os conceitos desse amor impuro e sem a purificação que a gente foi acostumado a conviver, onde existe o choque das sombras. E purificar este amor é um desafio diário de rendição ao Espírito. Quanto mais você se rende ao Espírito, mais você purifica esse amor. Então, quando você estiver passando por esses momentos, você analisa bem as emoções que você está sentindo. Deixa ela vir. Seja o que for, deixa essa emoção vir. O Espírito vai te dar o discernimento para que você entenda que emoção é essa. Não um entendimento com a mente inferior, mas o supramental que já está aí em você. E que domingo nós trouxemos firmemente a manifestação. E olhe para essa emoção, talvez você se lembre de situações, ou talvez você não se lembre, mas você tenha sensações. A música te ajuda nisso. Às vezes uma música que você acorda cantando, uma música que vem para você, não fica pensando nos momentos, tenta entender a emoção que está ali. Que sentimento é esse que está vindo? E transmute esse sentimento. Você está ajudando, auxiliando nesse processo e purificando esse amor. O amor das chamas gêmeas é a purificação deste planeta. A gente está auxiliando em todo esse processo. E fazer esse trabalho e esse resgate, de fato, muito, muito, muito nos desafia todos os dias. Hoje, como falamos, nesse dia 26, onde nós estamos neste portal branco, não poderia ser diferente do raio branco, do quarto raio, junto com o arcanjo Gabriel, e que hoje nós estaremos finalizando um processo de purificação, e talvez por isso alguns de nós passamos por sentimentos, sensações desafiadoras nesse dia, porque esse processo de purificação exige muito, muito de nós. Então vamos, com o auxílio de Arcanjo Gabriel, purificar ainda mais o amor.